Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Então, nós vamos ver hoje um tema que pode ou não, vai depender de você, abrir perspectivas novas para todos e, ao mesmo tempo, irá medir nossa maturidade em relação a essa palavra que temos recebido e que é digna de toda aceitação. Mas antes de nós falarmos, evidentemente, da palavra, eu queria convidar todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva hoje mesmo, deixe o seu like, comentem à vontade. Eu tenho aqui um livro, o nome dele é A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Então adquira hoje mesmo a sua apostila, meu querido, tá legal? Meu Deus, primeiramente eu quero te agradecer pelo meu nascimento. Bom, abençoados, e é com grande satisfação que eu vos apresento essa mensagem, onde nós vamos explorar uma perspectiva única e instigante sobre a idade da Terra e a interpretação do livro de Gênesis, baseada no olhar preterista completo, que é o que nós cremos. Como muitos de vocês já sabem, o preterismo é uma visão teológica que sustenta que todas as profecias, incluindo aquelas relacionadas ao fim dos tempos, foram cumpridas, né, exatamente ali no final do ano 70. E que nós estamos até explorando em uma mensagem aí, que ela reverberou um pouquinho ali para frente, né? Porque sabe que toda profecia bíblica, ela tem um tempo de cumprimento, mas ela reverbera, ela é sentida em outros anos, tá bom? Hoje nós mergulharemos em uma jornada de reflexão que nos convida a considerar a relação entre a idade da Terra e a interpretação de Gênesis sob a luz das interpretações preteristas, tá bom? Nós discutiremos as diferentes perspectivas existentes dentro do cristianismo, incluindo aquelas que acreditam em uma Terra com cerca de 6.000 anos, com base em interpretações literais do livro de Gênesis, bem como aquelas que adotam a visão científica de bilhões de anos de idade. Então, nossa abordagem, entretanto, buscará estabelecer conexões entre a visão preterista e a compreensão simbólica de Gênesis, não de forma literal, sugerindo que o relato da criação pode ser interpretado como um poema que representa a fundação de um novo reino ou dinastia após eventos da guerra. Tá? Nós examinaremos cuidadosamente os paralelos entre Gênesis capítulo 1 e outras passagens bíblicas, como Zacarias capítulo 14, juntamente com a linguagem simbólica frequentemente utilizada por Jesus em suas parábolas, buscando compreender a riqueza de seus significados subjacentes que podem se esconder por trás das palavras. Nossa interpretação não é impor conclusões, mas sim convidá-los a uma reflexão conjunta e enriquecedora, explorando novas perspectivas e entendimentos sobre a narrativa bíblica, bem como sua relação com a ciência. Nós acreditamos que essa abordagem pode trazer novas luzes às discussões sobre o tema e promover uma compreensão mais abrangente do nosso mundo e da fé. Portanto, irmãos, estejam abertos a mergulhar nessa jornada intelectual e espiritual, onde questionamentos são bem-vindos e a busca por conhecimento e entendimento mútuo é o objetivo maior. Vamos juntos, então, explorar com o preterismo completo. Isso poderá nos enriquecer em nossa compreensão da idade da Terra e do livro de Gênesis. Sejam todos bem-vindos a essa mensagem que, acima de tudo, busca enriquecer a nossa busca pela verdade e nossa caminhada rumo ao conhecimento. Por isso que eu agradeço já de antemão a presença de todos vocês. Vamos então à cereja do bolo? É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Meus irmãos, estamos diante de um tema muito bom, muito reflexivo. Vou trazer para vocês uma reflexão, tá? E conforme eu venho falando e comecei falando, a ideia aqui
não é fazer com que você seja obrigado a entender como eu estou entendendo essa parte de Gênesis, né? Nós vamos aí falar sobre Gênesis, vamos falar sobre a criação do mundo, vamos entender, segundo a visão preterista, se Gênesis é uma figura de linguagem ou se ela é literal. Vamos questionar a visão do sistema religioso aí, para algumas ramificações teológicas que creem que a Terra só tem 6.000 anos, contrariando a ciência. Então, abençoados, vamos falar primeiro da Terra, do planeta. E muito se discute hoje em relação à idade da Terra. Não sei se vocês acompanham, né? Existem várias discussões sobre a idade da Terra. Várias teses já foram criadas ao longo dos séculos. O cristianismo, por sua vez, ele não tem uma posição única sobre a idade da Terra, tá? Existem várias teses, várias ramificações teológicas, correntes de pensamento. Algumas igrejas acreditam que a Terra tem cerca de 6.000 anos, e esse aí é a maioria. Com base em quê? Em uma interpretação literal do livro de Gênesis, porque até então eu também vou confessar aos senhores que eu pensava Gênesis de forma literal, que tudo que está em Gênesis aconteceu exatamente como está ali. Existem ainda outras igrejas que acreditam que as duas perspectivas podem ser reconciliadas. Aí tem o criacionismo jovem, como eu falei para vocês. A tese deles é que a Terra tem apenas 6.000 anos. Mas eu não vou entrar nesses detalhes de apresentar para vocês esses pensamentos teológicos, tá bom? O mais importante é apresentar como nós, do preterismo completo, devemos interpretar a idade da Terra, tá bom? É como nós devemos interpretar. Não é obrigado a aceitar. Então, a crença em uma Terra antiga segue a lógica do preterismo. Ou seja, a Terra tem sim uma idade bem mais antiga do que apenas 6.000 anos. E aí, o que você acha? Como creem, né, os estudantes, como eu falei para vocês, do sistema. Se a visão preterista estiver correta para você, como está para mim, e o fim dos tempos não implicar no fim literal do mundo físico, e a gente combate isso aqui direto, ou seja, o mundo destruído em toda a sua totalidade, então, irmãos, é improvável que o relato apresentado em Gênesis capítulo 1, atenção, seja uma declaração ou uma descrição literal e científica da criação do mundo físico em sua totalidade. Essa visão é corroborada pelo fato de que sempre que um reino, atenção, na Bíblia isso, sempre que um reino enfrentava uma grande guerra, a Bíblia frequentemente descreve o quê? A destruição dessa nação como a destruição do céu e da própria terra. Isso nós temos mostrado, não é verdade? Nós temos mostrado várias aparições de Deus vindo com juízo contra Israel, a favor de Israel, destruindo o inimigo. Então essas destruições dentro da Bíblia, ela é vista dessa forma. Essas predições sobre a destruição do céu e da terra, elas estão ligadas ao quê? Às profecias sobre a queda de vários reinos, como eu falei, as quais já foram cumpridas em vários pontos da história do Antigo Testamento. Além disso, irmãos, Zacarias capítulo 14, vocês já leram Zacarias capítulo 14? Depois vocês leiam, tá? Ela mostra exatamente isso, a ascensão de uma nova nação, como a queda. Ela mostra primeiro a queda para depois haver uma ascensão. E ela é descrita na Bíblia usando imagens que imitam os passos da criação em Gênesis 1, olha só. Então existe um paralelo, sendo que uma estava mostrando o fim e o começo, e a outra estava mostrando o começo de algo, aí é onde entra o nosso raciocínio, de algo que foi destruído. Nós podemos assim dizer. Então eu separei aqui 3 pontos para mostrar a vocês desse paralelismo. O primeiro está aparecendo aí, diz, ambos os capítulos começam, Zacarias e Gênesis, ambos os capítulos começam com Deus declarando que ele vai criar algo novo. Em Gênesis 1, declara ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Zacarias, no versículo 1, Deus declara, eis o dia do Senhor vem, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Então, estava acabando algo. E ali está começando. 2, ambos os capítulos descrevem o processo de criação. Em Gênesis 1, Deus cria os céus e a terra e tudo que nele há, incluindo as plantas, os animais e os seres humanos. Já em Zacarias 14, Deus descreve uma guerra que ocorrerá em Jerusalém, na qual ele derrotará seus inimigos e salvará seu povo.
Ambos os capítulos, agora terceiro ponto, ambos os capítulos terminam com uma nota de esperança, e é mais incrível isso aqui. Em Gênesis 1, Deus declara que ele viu que tudo o que havia feito era muito bom. Em Zacarias 14, Deus declara que ele será rei sobre toda a terra e que haverá paz para sempre. Então, o que essas duas passagens elas nos sugerem? Que os dois capítulos estão relacionados. Eles mostram que Deus é um criador que está sempre trabalhando para criar algo novo. E é isso que nós encontramos e temos estudado em vários pontos, né? Acaba-se um ciclo, inicia-se um outro. Eles também mostram, esses dois paralelos aí, que Deus é um Deus de esperança, que sempre está trabalhando para salvar seu povo do mal. Em Gênesis 1, vemos a criação começando de forma ordenada. E em Zacarias 14, sugere primeiro uma guerra, para depois haver uma criação. Zacarias é comprovado que é continuação de algo. Gênesis é o ponto que nós queremos trazer para vocês, que também estava sendo terminado algo e começado algo. E aí também vale uns outros questionamentos, que serão assuntos abordados aqui futuramente, é sobre a questão de Adão. Será que Adão foi a primeira morte física? A morte de Adão no paraíso, no Éden, foi uma morte física ou espiritual? Se for uma morte espiritual, como nós pregamos, temos sim, né, podemos considerar Gênesis frutos de uma parábola. Está entendendo, irmãos? Por isso que o nosso posicionamento em relação à idade da Terra, com certeza, vários mundos foram criados e que Gênesis é a continuação de uma destruição, como em Zacarias, como em Apocalipse. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, abençoado? Ou seja, eu estou propondo a vocês uma reflexão. Isso que é o mais importante. No livro, a Terra tem mais de 6.000 anos, irmãos. Como os criacionistas da Terra jovem interpretam mal a Bíblia. Tem muito mais. Eles interpretam errado. Nós estamos fazendo uma interpretação adequada à ciência. Então, o significado do simbolismo apocalíptico e das imagens da criação encontradas em outras partes da Bíblia é aplicado a Gênesis 1 e o significado subjacente é revelado. Ao utilizar a Bíblia para interpretar a Bíblia, que é o que estamos fazendo, Gênesis capítulo 1 é apresentado, acredito, de forma conclusiva como um poema que descreve a conquista de um reino por poderes estrangeiros, utilizando imagens da criação do céu e da terra. E essa interpretação, ela harmoniza Gênesis capítulo 1 com o significado implícito das imagens apocalípticas e da criação encontradas no restante da Bíblia de maneira totalmente consistente, como temos apresentado aqui para vocês. Então, essa mensagem, ela implica, sim, que a Terra pode ter muito mais do que 6.000 anos. Irmãos, vamos agora chamar Jesus para a cena que nós estamos apresentando para vocês lá de Gênesis. Vamos analisar a linguagem usada por Jesus. Jesus usou e ensinou por meio de histórias, não é verdade? Histórias simbólicas e não literais, que são conhecidas como parábolas. Jesus ensinou por parábola. Se considerarmos que Jesus é a palavra de Deus, conforme João capítulo 1, não é isso? O verbo se fez carne, e tem influência na escrita da Bíblia, poderíamos esperar encontrar o mesmo estilo simbólico presente em toda a Bíblia, como também em Jesus. E isso nos leva a questionar se a história de Gênesis deve ser interpretada literalmente, especialmente ao ler sobre cobras e burros falantes, que vocês sabem que tem lá. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, talvez devamos entender Gênesis como uma parábola que descreve a fundação de um novo reino ou dinastia, utilizando o quê? Simbolismo de criação após uma guerra. E essa interpretação, ela ganha força, que a linguagem usada, linguagem similar e seus significados são implícitos, são encontrados nos textos sagrados que outras culturas vizinhas a Israel. Olha só,
como, por exemplo, a antiga Mesopotâmia. Já leram algum livro da antiga Mesopotâmia? Como do Antigo Egito. Elas trazem também essas mesmas figuras de linguagem, porque estavam inseridos naqueles dias. Inclusive, falam-se que a população mais antiga da Terra, o povo original, é o povo egípcio. A ciência aponta a isso. E essas culturas, irmãos, elas também tinham uma forma particular de ensino do mundo. Eles tinham a sua visão de mundo. Se você pegar o livro antigo egípcio, você vai ver que eles tinham uma visão de mundo diferente. Ou iguais, né? Ou seja, era a cosmovisão que eles tinham naqueles dias. E a Bíblia não é diferente. A Bíblia que nós estamos analisando, ela tem um relato do mundo na visão o quê? Dos hebreus. Porém, as outras culturas também viam o mundo de uma forma. É isso que eu quero falar para vocês. Tá bom? E isso sugere, irmãos, que essa interpretação ela pode remontar aos ancestrais comuns dessas civilizações mais antigas. Então, o que estamos apresentando para vocês nessa abordagem é algo muito rico. E ela resolve os problemas científicos e lógicos que surgem quando consideramos um dilúvio local ou global. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 24, versículo 21, está aparecendo para vocês aí, ele ajuda a reconciliar essa interpretação preterista de Mateus. Por que eu estou falando isso? Porque está dizendo o texto aí, diz que não haverá grande aflição como nunca houve. Irmão, se nós formos analisar catástrofes, nós sempre apontamos que o Apocalipse ele se deu em um local, não mundial, não é verdade? Não foi mundial. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Que Apocalipse não foi mundial, não foi no cosmos, e sim no Aion. Sempre naquela terra ali. Então, se nós formos comparar, um dilúvio global seria muito mais trágico do que o Apocalipse, ou o dilúvio local, ocorrido em Israel durante a guerra com Roma, em 70 depois de Cristo. Sim ou não? Irmãos, e é claro, essa interpretação também soluciona o conflito entre Gênesis e a ciência em relação à idade da Terra. Pois para a ciência, e isso é comprovado, tá, irmãos, através de análises técnicas, laboratoriais, tá? Data-se que a Terra aí tem estimado mais ou menos 4,54 bilhões de anos. Então, através dessa abordagem que estamos fazendo, de usar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia e não sair dela, que é o caso do preterismo, encontramos essa exegese que eu estou apresentando para vocês mais consistente. Nós podemos sim considerar que Gênesis é uma parábola simbólica, que representa a fundação de um novo reino, de uma nova dinastia após o caos, após uma guerra, resolvendo assim o quê? Diversas questões interpretativas e conflitos com a ciência. Irmãos, como eu falei, vou voltar aqui de novo falar com vocês, como eu falei no início dessa mensagem, a ideia aqui não é obrigar ninguém a pensar como eu penso, tá? A ideia aqui é dizer que se nós entramos por um caminho do preterismo completo, resta sim que nós, pelo menos, causemos uma reflexão em nós para pensar sobre isto. Então, a ideia é o quê? É estar sempre abertos a discussões que são interessantes, né? Por isso que essa mensagem ela é mais uma reflexão, é uma mensagem reflexiva que eu quis dizer. Então, existem algumas soluções encontradas em admitir, né? Existem soluções encontradas em admitir que Gênesis é uma parábola. Nós encontramos várias soluções, mas também existem problemas, tá? Existem problemas que eu não posso deixar de falar para vocês que não tem problema. Tem problema. Que não é o caso dessa mensagem aqui, tá bom, abençoado? Abordar a problemática que isso pode acarretar. Posso trazer essa mensagem em outra, né? Posso trazer esse assunto em outra mensagem, mas não é o foco aqui. A ideia aqui é abrir o leque para novos entendimentos, porque apesar de estarmos em um caminho melhor do que quando estávamos fechados na caixinha do sistema religioso, tudo ainda é por fé. Conforme eu falo, se Deus não te deu, você não vai receber, não tem como. Tem gente que nunca vai ter essa fé para chegar onde nós chegamos. Por isso que nós somos ousados. Nós estamos abertos a novos caminhos. Não é verdade? E ainda mais que não é conflitante com a palavra, né, abençoado? Pior se eu tentasse aqui
tentasse convencer vocês de que o anticristo ia surgir aí a qualquer momento, que Jesus estava nas portas, que o diabo existe. Isso aí é um atraso de vida, né? Então hoje nós estamos num caminho bastante excelente. Então, abençoados, nós chegamos aí ao final, vou dizer dessa mensagem diferente, vou chamar de jornada, uma jornada de reflexão sobre a idade da Terra e a interpretação de Gênesis sob a ótica do preterismo completo, que é o que nós cremos, tá bom? Nós esperamos que esse momento tenha sido enriquecedor para você e que tenha aguçado ainda mais, né, a nossa sede de conhecimento e entendimento. E como vimos ao longo dessa mensagem, a busca pela verdade é um caminho desafiador e repleto de surpresas, né? Quem diria que nós hoje estaríamos questionando a idade da Terra e trazendo um entendimento e questionando se realmente Gênesis aconteceu de forma literal ou de parábola. Por isso que nós estamos abertos a novas descobertas e perspectivas. Assim também como os cientistas trabalham, né? Eles buscam o quê? Constantemente entender o mundo que nos cerca. Nós também devemos entender, nós devemos continuar aprofundando a nossa compreensão nas Escrituras. É o que nós estamos fazendo. Então, a partir dessa compreensão, nós vimos como podemos reinterpretar Gênesis, como reinterpretamos Jesus de Nazaré, como reinterpretamos Apocalipse. Então, Gênesis, nós podemos reinterpretar como uma parábola simbólica, como fizemos em Apocalipse, que representa a fundação de um novo reino ou dinastia após uma guerra. E essa abordagem nos mostra que a Bíblia ela é uma fonte de sabedoria que transcende o tempo e espaço, com ensinamentos valiosos que podem se conectar com diversas culturas e visões do mundo, coisa que as pessoas que abandonaram a Bíblia por acharem que ela está totalmente satisfeita, completa, né? As pessoas fecharam a Bíblia e a Bíblia não tem mais nada para me ensinar. Muito pelo contrário, nós estamos mostrando que tem sim. Portanto, nós convidamos a todos a manterem suas mentes abertas e continuarem aprofundando seus estudos tanto na área da ciência quanto na área bíblica e a não temerem novas perspectivas e descobertas. A verdadeira sabedoria, irmãos, não é um destino final, mas é uma jornada constante de quê? De aprendizado e crescimento. E ao estarmos abertos a novas descobertas, nós construiremos uma visão mais ampla e inclusiva do mundo, onde ciência e fé podem caminhar de mãos dadas. E que possamos sempre buscar harmonia entre esses dois pilares fundamentais do conhecimento humano, enriquecendo a nossa fé com a compreensão do universo que Deus criou. E agradeço novamente a todos, tá bom? Obrigado aí, mais uma vez, presença ativa, principalmente os abençoados do chat, que fazem força para estar aqui no lançamento, mas para você também que está assistindo aí, mesmo depois do lançamento, que é realmente uma mensagem muito rica. Continue, irmãos, sempre questionadores, curiosos, ávidos por conhecimentos, pois é assim que avançamos como sociedade e como seres humanos, e é assim que eu creio que vai ser transformado esse mundo. E vamos seguir buscando a verdade não apenas nas páginas da Bíblia, mas também nas entrelinhas da natureza que nos cerca. Paulo falou, né? Retém aquilo que é bom. Então vamos aí apanhando as coisas que nós entendemos ser bom. E com essa mentalidade estaremos prontos para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta, com fé, conhecimento e, principalmente, muito equilíbrio. E que possamos caminhar juntos fortalecendo nossa compreensão do mundo de nossa fé, sempre abertos a novas descobertas. Obrigado, abençoados. E eu quero dizer que somos abençoados com todas as sortes de bênçãos e seremos nas nossas buscas e jornadas nesse mundo. Sigamos em frente, desbravando os mistérios do universo com o coração e mentes bem abertos. Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro,
é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 7987 4668. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 9 79 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.